né? 1 Coríntios, capítulo 7, vamos entrar em Coríntios, capítulo 7, perspectivas bíblicas para o casamento, princípios para o casamento. Mas mais uma palavrinha, irmãos, eu fui a São Paulo, mas por recomendações familiares, eu fui como é que chama? A máscara, não abusei. Aeroporto é um lugar de risco, de perigo, né? Tem gente que fala que o álcool gel resolve ou não resolve, eu não sei se resolve ou não, mas está no bolso, né? Sentei ali, não cheguei a ser tanto como o Arnaldo, porque o Arnaldo, quem conhece mais de perto, ele chega perto do toque, né? Limpa tudo, é dada a limpeza, mas eu cheguei, limpei, limpava a mão, ia no banheiro constantemente, lavando a mão. Então, são recomendações que a gente precisa seguir, né? Então, vamos ter esses cuidados para a glória de Deus. Uhum. Uhum. É verdade. É verdade. Olha só. Perfeito, irmão. Está correto. Sim, exato. Isso, com certeza. Depende. Tomara que não. Não temos. Uhum. Exato. É o que o Arnaldo está dizendo. A China conseguiu levantar um hospital para 1.000 leitos, me parece, em 10 dias. Nós levaríamos 3 anos para fazer isso. Eu ouvindo os dados, eu pesquei assim, muito por alto, mas me parece que uma aparelhagem de UTI, aquela cama com esse sistema todo, custa em torno de R$ 250 mil. Uma cama daquela. Então, 10 são 2,5 milhões, né? 100 são 2 bilhões. Então, são coisas assim que, para nós, realmente é melhor prevenir do que remediar. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. Aquelas recomendações são importantes. A tosse é aqui, né? O espirro também é aqui para proteger você mesmo. Se você espirra aqui ou depois pega em alguém, em outro, né? Então, aqui não tem como, né? Então, essas recomendações, elas são pensadas, são estudadas e elas são importantes. Mas eu reitero aqui, irmãos, a minha alegria de estar aqui nessa manhã. Amém? Espero que você também esteja, que Deus faça passar isso muito rapidamente e a gente volte à normalidade. 1 Coríntios, capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda a esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Até aqui. Vamos, então, falar aqui um pouco sobre as perspectivas bíblicas do casamento, né? Com base em 1 Coríntios, capítulo 7. A primeira coisa é o versículo 1. Se você ler o versículo 1, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher.
que Paulo está falando? Ele está dizendo que é melhor, então, não se casar, né? Qual que é a ideia aqui? Casamento ou celibato? O que os irmãos acham? Quando você lê esse texto, qual a ideia que o texto te passa? É bom que o homem não toque em mulher. A ideia é que é como se ele estivesse dizendo que seria melhor não se casar. Mas não pode ser, porque existe um princípio bíblico, um mandamento bíblico para o casamento. Então, o que está acontecendo aqui? Exatamente. Então, eu coloquei entre aspas por causa exatamente do contexto. Quanto ao que me escrevestes. Há uma série de cartas e de correspondências, de missivas, né, cartas, entre Paulo e os irmãos da igreja de Corinto. E eles fazendo uma série de perguntas e questionamentos para Paulo, sobre o casamento, sobre os dons espirituais, sobre a ordem do culto, sobre o papel da mulher na igreja. Eles perguntam tudo isso para Paulo. Eu já ouvi muitas mensagens interpretando esse versículo como se Paulo estivesse fazendo uma apologia ou uma defesa do celibato. Não é verdade. Paulo defende o celibato, mas não para todos. Paulo não é contra o casamento, e muito menos nesse versículo. Então, o que está acontecendo aqui? É uma declaração ou uma citação do apóstolo. Não temos dúvidas de que se trata de uma citação do apóstolo Paulo de um questionamento sobre o casamento recebido em carta anteriormente enviada pelos coríntios. Então, é uma citação. Algumas versões bíblicas trazem esse versículo, essa parte em aspas. Quanto ao que me escrevestes. Quem escreveu? Os coríntios. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher? É uma pergunta que os coríntios estão fazendo. Melhorou o entendimento? Clareou? Está em dúvida ainda? Wilson? Prostituição, aquilo tudo. Não, acho que não. Aqui mais a questão é que o versículo pode colocar uma minhoca na nossa cabeça, pode nos dar uma dúvida de imaginar que Paulo está dizendo que é bom não se casar. Mas isso não é uma palavra de Paulo. Isso é uma citação da carta que ele recebeu. Ou seja, tudo bem, vocês estão me perguntando, é bom que o homem não toque em mulher? Então eu vou responder para vocês. O que ele responde? Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ellison? Versículo 38. Nós vamos chegar lá. Aí no versículo... E assim quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Ele vai apresentar uma série de contingências, né, do tempo presente. E nessas contingências, parece que era um momento assim, de muito sofrimento e de muitas agruras. Paulo apresenta o celibato como uma possibilidade. Paulo não sacraliza o casamento. Para nós, o casamento não é um sacramento. O casamento, ele é importante, ele é digno de honra,
mas ele não é sagrado. Tá certo? Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, algumas igrejas hoje colocam o casamento e a família quase que acima de Deus. É a igreja da família. É a família, é o casamento, do bom relacionamento, o culto, as celebrações, tudo gira em torno do casamento. E eu sei, por leituras, que o centro de um culto é aquilo que é mais falado e citado. Se num culto é mais falado do dinheiro, o centro daquele culto é o dinheiro. Se num culto é mais falado da Virgem Maria, o centro daquele culto é a Virgem Maria. Se num culto é mais falado da família, do casamento, o centro daquele culto não é Deus, não é o Senhor, é o casamento. Se naquele culto é mais falado do Espírito Santo, ou da cura, etc. e tal, o centro daquele culto é... Então, Paulo não faz isso. O centro, a centralidade da nossa vida é o Senhor. Se eu não me casar, eu vou ficar triste? Posso até ficar. Mas não vou achar que eu perdi a razão e o sentido da vida, porque Jesus é quem dá sentido à minha vida e à minha existência. Os irmãos estão entendendo? Então, o casamento, ele não ocupa essa centralidade. Em nenhum lugar na leitura da Bíblia. Não estou diminuindo a importância dele. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ele tem que ser honrado, ele é bíblico, ele é plano de Deus, ele é projeto de Deus. Mas, se eu não me casar, não perdi a razão da existência, porque a razão da existência eu já tenho, que é o Senhor Jesus. Tá certo? Estamos entendidos? Amém? Então, Paulo apresenta o celibato como uma possibilidade, mas nesse versículo aqui é uma citação e não uma declaração. Não é uma declaração, não é uma prescrição, não é uma norma. Ele está citando um questionamento que a igreja de Corinto lhe faz. E ele responde, então, que diante da impureza, da imoralidade que era vivida na cidade de Corinto, uma das melhores coisas que alguém poderia fazer era se casar, por causa da impureza e da imoralidade. Estamos seguros de que o apóstolo não poderia ter defendido o celibato para todos, pois se o fizesse, estaria contradizendo o mandamento de Deus em Gênesis 2:18. Casamento é um mandamento cultural da parte de Deus, né? E contradizendo a si mesmo, quando ele diz que alguns, movidos por espíritos de demônio, proíbem o casamento. Então, ele não está proibindo o casamento. Em Efésios 5:22-23, ele usa o casamento para poder ilustrar o relacionamento de Jesus. Então, nós não podemos menosprezar o casamento, não podemos desonrar o casamento, não podemos tratá-lo como algo que não tem nenhum valor, porque tem valor espiritual, tem valor da parte de Deus, é importante, é digno de honra, é usado como ilustração do relacionamento de Cristo com a igreja, mas não podemos colocá-lo acima do Senhor. O casamento e a família não estão acima do Senhor. Quem amar mais pai, mãe, filho, etc. e tal, não é digno de mim. E eu insisto que algumas igrejas, até com boa vontade, mas mal orientadas, acabam colocando o casamento e a família acima do Senhor. Aí ela vira uma boa comunidade, uma comunidade de aconselhamento, mas não uma comunidade cristã. É difícil, irmãos, as sutilezas são muito grandes e a gente não pode se perder, né?
Então, vamos lá. Definição de casamento. Em todas as sociedades, o casamento é uma instituição reconhecida, regularizada, mas não é uma invenção humana. As sociedades civilizadas, né, o casamento ele é firmado em cartório, é tratado como uma instituição, com todo respeito. Apesar da sociedade ter se apropriado do casamento, ele não é uma invenção humana. O ensino cristão sobre o assunto começa com a afirmação de que o casamento é ideia de quem? De Deus, não nós. Enquanto a ordem presente continua, o casamento deve ser o quê? Honrado por todos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Está casado, casou, honra o seu casamento. Honra o seu matrimônio, isso é palavra de Deus, né? Digno de honra entre todos, Hebreus 13:4, seja o matrimônio. Bem-aventurado o leito sem mácula, porque aos impuros e adúlteros Deus mesmo os julgará. É o que está escrito. 1 Timóteo 4:1-3 é aqueles que proíbem o casamento. Além disso, por ser uma ordenança da criação anterior à queda, o casamento deve ser considerado como um dom gracioso de Deus para toda a raça humana. A gente faz tanta piada, né? Tanta pilhéria, tanta zombaria do casamento, tudo contrário à palavra de Deus. O fulano vai enforcar, né? E agora você vai ver o que é bom. Está preso, correntado, agridioado, né? E faz tanta pilhéria. E nos esquecemos, principalmente como crentes, servos de Deus, o casamento deve ser considerado como um dom gracioso de Deus. É uma dádiva, é um presente de Deus para nós, para a humanidade, né? Eu insisto nesse ponto. Por que eu insisto? Porque ideias, elas formam conceitos, e esses conceitos, eles viram fortalezas. Eles viram fortalezas na nossa mente, agrilhou a nossa mente. Se for o pensamento certo, vai nos conduzir à vontade de Deus. Mas se for ideias errôneas, vai nos conduzir para longe da vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa manhã, com base em toda essa digressão que nós estamos fazendo aqui, é que o casamento é uma ideia de Deus. As igrejas, muito antigamente, na época dos puritanos, onde a igreja tinha uma presença mais decisiva na vida das pessoas, hoje não. As liberdades individuais, o mundo privado tirou a igreja da vida pública e empurrou para uma vida privada. Então, mas antigamente a igreja ela era muito mais insistente e pegava muito mais pesado com jovens. Tem que casar, precisa casar, é uma ordenança de Deus, é uma bênção de Deus. É uma dádiva de Deus. Hoje nós deixamos por conta de cada um. Cada um toma as suas decisões, se vira, mas naquela época a igreja, a família eram muito mais presentes, né? Mas nós não podemos nos esquecer, casamento é ideia de Deus, tem que ser honrado. É inadmissível um crente falar mal do casamento. Ou ele não conhece bem a palavra de Deus, ou ele está em pecado. Vou colocar assim que a gente entende, né? Mas é inadmissível, é impossível um um crente que conhece a palavra de Deus falar mal do casamento. Que desgraça que eu fui fazer da minha vida o dia que eu resolvi me casar. Alguns dizem que nesse ponto nós parecemos com os porcos, né? O porco, quando você põe ele dentro do chiqueiro, ele fica doido para sair. Quando ele está fora, ele fica doido para entrar. Que bicho mais maluco é esse, né?
E muita gente age no casamento assim. Quando está de fora, está doido para entrar. Quando está dentro, fica doido para sair. Mas sai e quer entrar de novo. Quando está dentro, quer sair de novo. Tem gente que está no terceiro e no quarto. Virou uma coisa esquisita, né? Pastores, gente, no terceiro e no quarto casamento. Biblicamente, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Tem a ver com a minha, tem que cuidar da minha, né? Mas, biblicamente, não passa na peneira da Bíblia para o exercício do ministério. Não governa bem a própria casa, não conseguiu conduzir o próprio casamento. Como é que ele vai conduzir a igreja de Deus? Não estou falando por mim, nem para mim, Deus me livre, mas estou falando com base na palavra de Deus. Óbvio que tem as exceções, que a palavra de Deus também orienta. Mas, gente, está no terceiro, partindo para o quarto, não é possível que todas essas mulheres são ruins, né? Tem alguma coisa complicada por aí. Então, casamento é um presente de Deus. Amém? Você acha que o seu é um presente de Deus? Amém. Eu gosto de brincar aqui, né, contando aquela história do pastor Antônio Elias, que foi pregar numa cidade, terminou uma série de conferências, chamou o pastor, falou para ele, pastor mais novo, meu filho, quer dizer para você uma coisa, que a sua mulher é a melhor mulher do mundo, porque foi essa que Deus te deu. A sua casa é a melhor casa do mundo, porque foi essa que Deus te deu. Eu lembrei da história, gostei demais, contei ela aqui na igreja, né? Falei assim, olha, irmã, o seu marido é o melhor marido do mundo, porque foi esse que Deus te deu. Terminou a escola dominical, a irmã estava esperando lá na porta. Pastor, o senhor tem certeza que o meu marido é o melhor do mundo? Ela me arrochou, viu? Irmã, você tem certeza que a Bíblia que está falando, a palavra de Deus. Esse é o marido que você merece. Dê graças a Deus por ele, né? Deus sabe de todas as coisas. Não te obrigou a casar com ele. Deus obrigou? Não. Tem tanta gente que reclama do ministério, do casamento, mas Deus não me obrigou a ser pastor. Jamais. Ele me propôs, né, me desafiou, me apresentou, mas eu fui porque eu quis. Eu nunca vou poder acusar a Deus, Senhor, o que o Senhor fez da minha vida? Né? Assim como eu tive convicção de que a Márcia era a pessoa com a qual eu deveria me casar, e tive convicção da parte de Deus, mas Deus não me obrigou a casar com a Márcia. Eu casei porque eu quis, né? Dirigido por Deus, graças a Deus, orientado por Deus, graças a Deus. Mas casou é a melhor mulher do mundo. Casou é o melhor marido do mundo. Procure em Deus enxergar isso, né? E entender que o casamento é uma bênção e que deve ser honrado por todos, né? O casamento deve ser considerado como um dom gracioso de Deus para toda a raça humana. Aleluia, glória a Deus. Quem escreveu isso foi John Stott. E ele fez uma opção pelo celibato. Ele fez uma opção pelo celibato porque ele disse com muita propriedade, aí entra um pouco do que o Edson levantou, a questão das contingências, é porque ele disse, eu não teria me tornado o expositor da Bíblia que eu fui, eu não teria produzido os livros que eu produzi, eu não teria feito o ministério que eu fiz se eu fosse casado. Porque quando você casa, está nesse capítulo mesmo, você reparte e divide a sua atenção. Solteiro, você cuida de agradar o Senhor. Casado,
você dividiu a atenção. Você tem o senhor, mas agora tem uma senhora também. Amém? Que você tem que agradar. Está escrito lá na Bíblia. Está escrito. E a mulher agora não agrada só o senhor, agrada o marido também. Então, casou, é uma bênção, é uma dádiva, mas o John Stott, ele fez a opção pelo celibato. E hoje eu entendo isso, jamais faria a opção pelo celibato. Eu me casaria, eu amo ser pai. Acho que da vida terrena, as coisas que mais me realiza é a paternidade. Gente, estou olhando o Hannah ali, os árabes, de um modo geral, o pessoal do Oriente Médio, tem essa coisa com a família, né? Mas tem coisa tão linda e extraordinária quanto os nossos filhos, né? Como diz a minha sogra, né? Você carrega ele nos olhos, né? Você pega o bichinho, você é pequenininho, é grande, te dá coice às vezes e tal, mas você é bobo, né? Apaixonado. Então, eu não faria, não fui chamado para o celibato. Tenho certeza absoluta. E não é só pela questão sexual, mas pela questão familiar, pela estrutura familiar. Me faz bem, né? Eu estou ficando mais velho e cada vez mais difícil para viajar. Eu já viajo pensando em voltar para casa, para estar em casa com os meninos, né? Aí eu chego em casa, como ontem eu cheguei em casa, cheguei à noite, cansado, esse bombardeio de corona, de não sei o que mais, o pessoal pergunta, e vai daqui, vai dacolá, reunião em São Paulo, reunião em Goiânia, infectologista, grava vídeo. Aí à noite eu parei, e eu mais a Débora, nós fomos fazer um macarrão alho e óleo. Ela estava cansada do trabalho do campo, eu cansado do dia a dia. Débora, você não quer comer um macarrão? Não, quer não, pai. Certeza, certeza. Mas eu vou fazer para você, eu vou te ajudar a fazer. Então, aí nós fomos fazer o macarrão. Então, por essas e muitas outras razões, eu não fui chamado para o celibato. Mas eu entendo que se eu não tivesse as preocupações da casa, da família, dos filhos, pagar a escola, educar os filhos, cuidar da esposa, como a Bíblia ensina, eu teria muito mais tempo para ler os meus livros, fazer os meus estudos, até para orar, para crescer espiritualmente, porque seria eu e o Senhor. Então, é o que Paulo fala, mas graças a Deus pelo casamento. Saiba, peça graça para Deus, descubra em Deus a alegria do casamento. Descubra em Deus, né? Busque em Deus a graça, a alegria do Espírito Santo, da bênção que é esse relacionamento, né? O casamento, ele é um projeto de Deus, ele tem a bênção de Deus. Por isso, nós vamos ter, mantidas todas as condições constantes, né? Usando aqui a expressão latina, Quaeteris paribus, mantidas as condições constantes, no sábado nós vamos ter aqui um fórum com duas pessoas muito bem preparadas, um pastor, pastor Rogério Tolentino, pastor já com larga experiência no cuidado e aconselhamento familiar, e a professora Lloyd, professora universitária, professora do seminário, que vai estar aqui no fórum, debatendo com a Carlos Silvério sobre questões do casamento. Então, mantidas as demais coisas constantes, caso não haja nenhuma mudança do curso, nós vamos estar aqui para poder participar do fórum, que vai ser uma bênção muito grande e vai estar tratando dessas questões, né? Agora, gente, por favor, isso aqui é muito, mas muito importante. Casamento, definição bíblica de casamento. Vamos lá? Vamos ler juntos? Casamento
Glória a Deus. Isso é casamento. Se alguém te perguntar o que é casamento, você não vai falar que é forca. Você é crente, né? Você não vai dar uma resposta simplista. Não, casamento é uma aliança exclusivamente entre um homem e uma mulher. Está aqui os advogados, mas o irmão Sebastião, Marilane, quem mais é advogado aqui? Levanta a mão. Quem mais? Leandro está ali. Débora, né? Débora. A nossa Constituição de 1988, eu estou citando vocês para me ajudarem, mas na Constituição brasileira de 1988 diz que casamento é uma união entre um homem e uma mulher, é isso? E que agora houve aí uns projetos de lei, uma decisão do Supremo de que casamento é a união entre duas pessoas. Então, mudou completamente o conceito. Qual que é a diferença de dizer que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher e que o casamento é uma aliança uma união entre duas pessoas? Falou duas pessoas, podem ser duas pessoas iguais, aí não seria heterossexual e seria homossexual. Na Constituição é a união entre um homem e uma mulher. Mas aí já é uma emenda constitucional, meninos e Marilane? Juninho está aqui, o Juninho é advogado também. Fala, Juninho. Não é uma emenda ainda. É um parecer do Supremo. É isso? Ok. Mas... Oi? Eu não entendi, desculpa. O Código Civil traz a mesma redação da Constituição. É a união entre um homem e uma mulher. Mas... Isso. Aham. Obrigado, Márcio. Obrigado. É fato. Veja que sutileza, né? A família homoafetiva. Sim. Sim, entendi. E a coisa complica, né? Mas então, gente... É uma definição bíblica. Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Casamento é uma aliança. É importante perceber a diferença entre aliança e contrato é fundamental. Nós tivemos um encontro de casais lá em Corumbá, lá naquele Paraíso dos Sonhos, veio o pastor Valtinho com a esposa, né? E trabalharam conosco muito essa questão da aliança. Foi uma bênção, né? A ênfase que eles deram. Então, a aliança ela é diferente do contrato. Enquanto que o contrato ele tem um aspecto de formalidade civil, jurídica, a aliança tem um aspecto de coração, de alma, de compromisso, né, de dignidade, de envolvimento do ser naquela aliança. A Bíblia está repleta de alianças, e eu não preciso falar muita coisa sobre isso que os irmãos entendem, mas para nós, casamento é mais do que contrato. As críticas, né, as críticas que são feitas do casamento, e muitas vezes é atribuído a pensadores da esquerda, num dos primeiros livros escritos sobre isso pelo Marx e Engels, né? Mas, na verdade, o que eles criticam é o casamento tem outras nuances, né? Mas, naquele livro, é o casamento como um contrato patrimonial. Ou seja, a tradição familiar, os casamentos eram realizados para a preservação do patrimônio. Se você olhar porque casava
príncipe com princesa, rei com rainha, era tudo muito mais numa perspectiva de patrimônio do que de amor de coração. Não, não, aqui é a ideia de contrato mesmo, né? Então, para muita gente, o casamento é um contrato patrimonial, né? É preservação de patrimônio, aumento de patrimônio. Ao longo da história, isso está presente, né? Mas, para nós, casamento é uma aliança, é uma aliança. Você não está pensando em patrimônio, você está pensando na construção de uma família, de um lar, com aquela pessoa. É bem romântico, né? Assim, nesse mundo de hoje, nossa, pastor, que romântico. Mas é isso mesmo, pelo menos é assim que deve ser, né? Sim. O contrato ele pode ser rompido, né? Tem cláusula lá e a sociedade também que permite a ruptura, mas a aliança não. É o que a Zé está falando, o contrato ele pode cessar, mas a aliança, no caso, não se cessa, senão por uma série de rasgos e rupturas emocionais e espirituais, né? Fica claro ou vocês acham que é só semântico a questão da aliança e do contrato? É importante pontuar isso? Sim. Isso. Exato. Na verdade, era um contrato, né? Exatamente, é um contrato, é um acordo contratual de poder e de manutenção de patrimônio, né? A aliança ela tem esse envolvimento da alma, do coração. Sim, pode falar, claro. Isso. Isso. Eu vou chegar lá. Eu vou falar sobre a coabitação e sobre a união estável entre um homem e uma mulher. Segundo os ensinamentos bíblicos, desde a criação, é a ordem natural das coisas, Deus criou um homem e uma mulher. Se o Adão pudesse ser suprido emocionalmente, afetivamente, sexualmente por outro homem, Deus teria criado outro homem. Né? Eu acho que é claro. Mas Deus cria uma mulher porque, na perspectiva de Deus, na ordem natural de Deus, quem supre o homem. E não é só sexualmente, mas também sexualmente, afetivamente, emocionalmente, que completa é uma mulher. E quem supre uma mulher, segundo a perspectiva divina, é um homem, né? Então, por isso que o casamento, biblicamente falando, é entre um homem e uma mulher. Você pode até dizer, não, mas gente, é tão bonitinho, olha lá o amor dos dois, né? Já ouvi tanto. Gente, até na perspectiva batista, né? Diga-se de passagem, nós trabalhamos com uma coisa que se chama liberdade individual, respeitar o direito do outro, a liberdade do outro, a consciência do outro. O outro ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, assim como eu tenho liberdade para concordar ou não. Tá? Não, mas eles vivem tão bem que se fosse um homem ou mulher não viveria tão bem, daria confusão. Bom, paciência, né? Mas biblicamente, é isso aqui. Casamento é um instrumento de Deus para fazer crescer a nossa fé, para nos fazer amadurecer espiritualmente.
quer conhecer, como diz o nordestino, um cabra crente de verdade, não é na igreja, é no casamento. Quer saber se o sujeito é crente mesmo, assim, para valer, é dentro do casamento, é no relacionamento conjugal. É na maneira como ele trata a esposa, na forma como ela trata, como eles conduzem um relacionamento, aí eu vou saber se ele realmente é crente ou não. Então, como pastor, a gente observa isso. Eu sei se você realmente é crente mesmo, que está crescendo espiritualmente, que é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é principalmente pelo seu casamento. Né? Sim. Terceira. Ixi, essa é uma pergunta realmente muito difícil. Essa é realmente muito difícil. A pergunta da hora é essa, né? Por exemplo, você foi casado, fez uma aliança, terminou o casamento, casou de novo, fez outra aliança, terminou o casamento, casou de novo, fez outra aliança. Como é que fica isso espiritualmente diante de Deus, né? Então, é uma pergunta difícil, complexa e tem muitas nuances para a gente observar. E que, pouco a pouco, eu vou falando aqui e a gente vai captando, mas é realmente uma coisa muito difícil. Sim? Aham. Aham. Nós temos muitas nuances, né? Nós temos a questão da infidelidade conjugal, né? Nós temos a questão da dureza de coração, que são aspectos que estão presentes numa separação. A Bíblia cita, Jesus cita isso, mas aí em Mateus 19, Jesus diz por causa da dureza do vosso coração, né? A violência, tem a violência. Então, eu estava pensando em entrar nesse tema numa outra lição que a gente trataria do divórcio, né? Pode ser, mas é complexo. Mas já adiantando aqui, né, a gente trabalha com o ideal e o real, a vontade diretiva, né, e a vontade permissiva. O ideal, né, o ideal de Deus é a não separação. Esse é o plano ideal, esse é o projeto ideal. Pode? Isso. E casei a segunda vez com a Selma. Isso. Mas o primeiro, eu não tinha conhecimento de Deus. Isso. Não conhecia Deus com o casamento. Da maneira que foi feito, acabou da mesma maneira. Acabou. A Selma, por exemplo, já nos conhecemos e conhecemos ao Senhor passando, nós casamos com uma outra perspectiva. Sim. Se eu conhecesse a Deus, se eu conhecesse ao Senhor, o primeiro casamento, ele não teria se acabado. Porque motivos de sobra eu tive para acabar com isso, mas Deus sempre permanece. Glória a Deus. Então, eu acho que isso é mais ou menos assim. Também, nós vamos falar sobre isso, mas a sua participação é muito importante. Então, está aí. Selo de Deus. Uma união, a gente esquece disso, né? É uma união ordenada e selada por Deus. O casamento tem uma ordenança divina, ele tem o aval e a chancela de Deus.
essa verdade ajuda-nos a atravessar os momentos adversos que muitas vezes vivenciamos no casamento. O aval... Oh, não, obrigado, irmão. O casamento, irmãos, a gente não tem noção, esse aqui é o problema que eu estava falando, a gente não tem noção dos aspectos espirituais do casamento. O casamento tem uma dimensão espiritual da presença de Deus, do selo de Deus, que às vezes a gente não tem noção. Casamento é uma coisa que prova realmente o nosso coração e a nossa fé. Mas é bom saber que o seu casamento, ele foi selado por Deus. Ele teve o selo de Deus, né? Sim. Aham. Quantos anos? 40. 40 anos. Que esse é o esteio principal. Quando você está frágil, você lembra e vê o esteio principal, você se dobra e Amém. procura o mundo. Essa ideia do selo de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus. Sim, gente. Tem nada a ver. Sim. Isso. A bênção de Deus está na relação. Né? Agora envolve esse ponto aqui, ó. Precedida por uma separação pública dos pais. O casamento deve ser público numa cerimônia religiosa e não apenas civil, numa forma de honrar os pais, a igreja e dar um bom testemunho perante a sociedade. Aqui, Neide, aqui entra a união estável, aqui entra a coabitação, morar junto, e aqui entra fazer o casamento só no civil, que tem sido uma tendência, inclusive, nas igrejas. Os jovens fazer o casamento só no civil, né? Tem sido uma tendência. Quando me perguntam, né, que é a maioria dos casos, quando me perguntam, eu falo, por favor, não faça isso. Você não precisa fazer festa. Não, pastor, porque a gente não tem dinheiro, a família não precisa. Quem disse que precisa fazer festa? Não precisa. Mas um momento na presença de Deus, com a bênção de Deus, para você honrar seus pais, para você honrar sua família, a família do outro, é de fundamental importância. O que eu estou dizendo quando eu faço um casamento só no civil? Isso. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu assumi a secularização. Pode ser. Quando eu faço o casamento só no civil, e não faço o casamento religioso, eu estou valorizando mais as instituições da sociedade do que as instituições da igreja. Então, eu estou dizendo que eu sou um cidadão, um bom cidadão, secularizado, que as coisas espirituais, religiosas, tanto faz. Então, parabéns, bem-vindo ao século XXI. Você não é um crente, você não é um cidadão religioso, você é um cidadão secularizado.
A fé não diz muito respeito a você. Mas as leis civis, as ordenanças civis, parabéns, ótimo, né? Mas é assim. Então, quando eu valorizo só as instituições civis, que já é muito bom, melhor do que ajuntar, né? Muito melhor do que ajuntar, mas é isso que eu estou dizendo. Por isso que, graças a Deus, lá no nossos PGs, o ano passado nós fizemos 5 casamentos, não foi? Lá no Neto foram 2, lá no irmão Sebastião teve mais, lá na Zete teve. Então, vem acontecendo isso, né? Porque para nós, a igreja evangélica, Zete e irmãos que estão perguntando, o casamento civil, a gente é uma condição sine qua non para ser membro da igreja. Tem que estar legalizado. Mas também nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O civil é importante, mas o religioso, vamos falar assim, né? A bênção espiritual, ela é muito importante. Ela é muito, mas muito importante mesmo. Isso, também. Nós consideramos, né, o casamento civil é primordial. E uma cerimônia religiosa também é fundamental. Para não ser um cidadão secularizado, né? Que as instituições religiosas não têm efeito nenhum, não quer dizer nada, né? A cidade. Uhum. Uhum. Promoters. Uhum. Jesus, não sabia disso. Uhum. Olha só, gente, eu não sabia disso. A Eliane faz cerimônias, né? Tem celebrantes como profissão celebrante de casamento. Jesus, essa agora vocês me pegaram de calça curta, viu? Então, gente, coabitar, morar junto, não é a proposta bíblica, não é. União estável também não é a proposta bíblica. A proposta bíblica é o casamento no civil, e o casamento pode ser na igreja, pode ser em casa, como ela falou, mas tem que ter uma publicidade, né? Tem que tornar público isso aí. Tá certo? Tudo bem, irmãos? Sim. A união estável, ela é uma forma, ela também é uma forma de união reconhecida pelas autoridades, hoje ela é reconhecida, né? Mas a igreja não reconhece a união estável. A igreja não reconhece. A igreja reconhece o casamento civil, a igreja reconhece, mas a união estável não. É que eu estou dizendo. Quer fazer o trem bíblico, né? Eu falei igual mineiro agora, né? Quer fazer o trem, né? Direitinho é o casamento no civil, mas também com uma cerimônia religiosa, pública, que dê publicidade do ato, né? Tá certo? Tem.
Tem a chancela. A união estável tem o respaldo do Estado, não é isso? Os advogados que aqui estão. Mesmos direitos, né, Juninho? Feito em cartório com os mesmos direitos. Mas a igreja não reconhece a união estável, a igreja não reconhece a coabitação, a igreja reconhece o casamento civil, reconhece, aceita como membros. Não só casou no civil, não fez a cerimônia religiosa, a igreja aceita como membro. Mas união estável, coabitação, morar junto, amaziado, aí não, a igreja não aceita. Uhum. Não, ainda não, não. O Dimo está perguntando se eu já fui procurado por alguém que queria fazer da união estável uma celebração religiosa. Não, nunca fui. E espero que não seja, né? Se alguém tiver com essa ideia aqui, desista. Porque se você abre, né, e a coisa vai desandando, né? Irmão Sebastião. Perdão? Batiza. A igreja, ela batiza quem é casado só no civil. A igreja aceita como membro quem é casado só no civil. Orienta, fala, ó, irmão, se você quiser, achar por bem, né, ter um momento de oração pelas alianças, da bênção de Deus para o casamento, a gente faz isso. Para nós é tão importante o casamento civil, a questão da legalidade, né? É tão importante que quando eu vou celebrar um casamento religioso com efeito civil, a orientação é que eu celebre primeiro o civil para depois fazer o religioso. E eu já vi muitos pastores que é religioso com efeito civil e ele nem fala nada do civil. Mas eu oriento. Pastor, nós queremos fazer o casamento religioso com efeito civil. Se você quiser, não tem problema nenhum. Mas fica mais bonita a cerimônia, porque senão eu vou ter que ler a ata, falar a sua idade, a sua profissão, chamar testemunho. Então é melhor você ir lá no cartório, você faz o civil e depois faz só o religioso. Mas se você quiser, não tem problema nenhum. Né? Pergunta do irmão Sebastião se a igreja batiza quem é casado só no civil. Batiza, e a igreja recebe como membro também quem é casado no civil, mas não recebe união estável, não recebe como membro, não batiza união estável e nem recebe também quem vive em coabitação ou comumente ou popularmente chamado de amaziados, né? Tá certo? Isso já está regulamentado na tradição e nos estatutos batistas. Irmão Sebastião? Mas, por favor, mas. Há uns 3 slides. Olha, mas só porque você pediu. Nós hoje estamos com um problema aqui no nosso... Oi? Exato, é verdade. Amém. Resolvido. Bem lembrado. Casal, a Zete está perguntando se a pessoa está vindo para a igreja, ela não é casada civilmente, ela pode sim participar da igreja, pode vir para a igreja, participar dos cultos, né?
mas para ser membros, aí nós pedimos que ela regularize a sua situação civil. Obrigado, Zete. Muito importante essa pergunta e essa colocação. Bem, irmãos, não acabou ainda, eu só quero falar sobre, ainda bem que mais vale um homem prevenido, né? Eu trouxe aqui falhou ali. Separação pública dos pais, foi o último slide que nós conseguimos passar. Não está passando mais. Consumada na união sexual. Se não tiver... Passou? Se não tiver... É a pilha? Se não tiver... Você está conseguindo passar de lá, Jadas? Também não, né? Se não tiver relacionamento sexual, conjunção carnal, não tem casamento. Eu já enfrentei situações assim. Casou, mas o casamento não se consumou, porque não teve a conjunção carnal. Aí pode anular, inclusive, legalmente, eu acho que pode ser anulado, tendo um prazo, né, mas é nulo. Até pela lei é nulo, né? O casamento é passivo de anulação. Então, eu estava lendo uma vez, né, aquela charge do jornal, gostava muito de ver o Milor Fernandes, aí pergunta para ele o que é casamento. Ele fala, casamento é amizade com sexo. Porque casamento não é só amizade, meus queridos. Se você está casado e já não tem sexo mais, deixou de ser casamento, virou amizade. A não ser que, aí eu não vou falar nas restrições e nas causas improváveis, né? Que aí, paciência. Mas casamento implica em união sexual, tá? Talvez o nosso tempo não nos permita falar mais sobre isso, mas preste bastante atenção. Casamento, se não tiver sexo, está deixando de ser casamento. A vida sexual do casal aumenta, é bíblico, aumenta. Tem aí, Jadas? Agora vai. Igual o Zezinho Dayá, agora vai, né? E não foi, tadinho, nunca foi, né? Obrigado, Jadas. Está voltando. Aliança, selo de Deus. Então, a vida, o casamento sem a questão sexual, ele vai se descaracterizando, né? Ressalvada as condições de impossibilidades, né? Mas se tiver ainda uma faísquinha, lá com os 80, 90, ainda dá faísca, tem que acontecer. Ressuscita, né? Arnaldo gritou bem alto aqui, ressuscita os mortos, né? A gente leva na pilheira, na brincadeira, mas é muito importante, gente, a sexualidade, a vida sexual pro casal, para a saúde do casamento, é de fundamental importância, né? Afeto, né? Afeto, troca, intimidade, afeição. Gente, se isso aí for acabando, o casamento está acabando, vai acabar. Aí daqui a pouco um passa a dormir no outro quarto, porque já não faz mais nada, ainda ronca. Ué, por que eu vou dormir com uma pessoa assim, né?
aumentando a graça, né? Já não faz mais nada, ronca e peida, eu vou para o outro quarto. O que é isso? É melhor dormir, né? Mas aí vem as conveniências sociais, ninguém sabe, né? Mas tem casais, irmãos, né? Tem casais que passa aí 10 anos, 11 anos, que já não tem mais nada. Um matou o outro, né? Foi matando, e a coisa vai morrendo. Aí vira aquele casamento que não tem nem amizade, é mágoa, é chateação, vai um para um lado, outro para o outro, mas está ali junto. Esquisito, né? Casamento, então, né? Consuma-se e perpetua na união sexual, né? Isso aí, né, vai sendo falado, tratado, compartilhado, mas Paulo fala que não deveria haver privações, né, de um com o outro, que deveria haver uma troca, né? Casamento é uma parceria permanente, até que a morte os separe, eles deverão se apoiar mutuamente e viver uma vida em comunhão. Casamento é uma bênção. Casamento é uma das coisas mais bonitas que existem, e não é só a celebração, que a celebração já é muito bonita, o pessoal gasta muito dinheiro, e tem que gastar mesmo, se puder, né, fazer uma festa bonita, porque é bonito, mas o casamento em si, gente, é bonito, né? Eu graças a Deus, ainda me encanto, né, me sinto profundamente encantado pelo casamento, apesar de tanta coisa ruim que a gente vê e vivencia, mas é uma parceria permanente, né? Onde os dois deverão se apoiar numa comunhão mútua, coroada pelo presente de terem filhos. Aí sim, aí é festa, né? Vamos orar? Curva a sua cabeça, mesmo sentadinho. Isso vai ser trabalhado pelo seu líder lá no pequeno grupo. Você pode pegar essas informações, as suas dúvidas, e lá no pequeno grupo o seu líder vai trabalhar com você essa lição. Senhor, muito obrigado por nos dar a graça de estarmos aqui nessa manhã, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã. Eu sei que a minha vida não seria a mesma sem a presença desses irmãos. Apesar desse momento tão difícil que o mundo vive, o nosso país, nós achamos graça para estarmos aqui. Guarda-nos, Senhor, desse mal, em nome do Senhor Jesus. Nós vivemos pela fé, nós andamos por fé, nós cremos num Deus vivo, num Deus que intervém, e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, guarda-nos nas nossas reuniões, nas nossas casas, nos nossos lares, e que nesses momentos difíceis possamos obedecer às leis, agir com prudência, com sabedoria e continuar orando constantemente, pedindo ao Senhor, livra-nos desse mal, leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma tarde abençoada e traga-nos à noite, porque queremos cultuar ao Senhor. Queremos te adorar, Deus, aqui nesse lugar que o Senhor reservou para nós. Guarda os nossos pais mais velhos, guarda os enfermos, livra São Paulo, ó Deus, Rio de Janeiro, Salvador, as cidades que estão sendo mais acometidas por esse ataque viral. Guarda, ó Deus, o nosso país. Abençoa a Itália, Senhor, sopra a tua graça sobre aquele país. Em nome do Senhor Jesus, Deus,
em nome de Jesus, Estados Unidos e tantos outros lugares, Europa. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua bondade, livra-nos dessa peste, livra-nos dessa praga, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda mesmo os nossos lares, as nossas empresas, os funcionários, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe. Não abrace nem cumprimente o seu irmão.